sua personalidade real, dando a impressão de se tratar da alma do ser desencarnado. A tese, embora respeitável, já havia sido estudada anteriormente por Allan Kardec. O egrégio codificador teve a ocasião de dizer que, muitas vezes, o próprio médium exterioriza os seus conflitos, exterioriza realidades interiores e fenômenos que vêm da sua própria personalidade. Logo depois de Janet, o emérito médico russo Alexandre Aksakov, que era médico do czar da Rússia, respondendo a um adversário soez do espiritismo, o Sr. von Hartmann, que houvera publicado uma obra em 1890 contra o espiritismo e em especial contra a mediunidade, publicou no ano de 1891 o hoje clássico Animismo e Espiritismo. Nessa obra, Aksakov demonstra o fenômeno de personismo, o fenômeno de animismo e o fenômeno de espiritismo, o fenômeno mediúnico. Kardec já se houvera referido na Revista Espírita de 1865, na página 125, que muitas vezes essas comunicações atribuídas a personalidades muito brilhantes, muito bem rotuladas, mas de conteúdo muito pobre, não passam de mensagens advindas do próprio médium. Desconheciam-se, na oportunidade, esses depósitos superficiais e profundos da memória, o subconsciente atual, o inconsciente profundo, o individual e o coletivo. Mas o egrégio codificador já nos chamava atenção para os fenômenos que passaram depois a ser denominados como fenômenos anímicos, isto é, provocados pela própria alma do médium. O professor Pierre Janet, com todo o respeito que nos merece, jamais teve a oportunidade de examinar os fenômenos de xenoglossia, ou seja, a faculdade de falar em idiomas desconhecidos pelo médium, mas como também de escrever. A xenoglossia, a glossolalia, sempre dão uma demonstração profunda de uma paranormalidade na criatura humana. Como pode alguém, como Helle Schmidt, a jovem que foi estudada por Claparède na Universidade de Genebra, falar chinês aos 2 anos de idade, se não apelarmos para o fenômeno da memória profunda extracerebral, para o seu inconsciente, sim, herdeiro de experiência de outra reencarnação? Como analisarmos que aos 8 anos de idade ela falava diversos idiomas, línguas vivas, línguas mortas, sem nunca as haver estudado, demonstrando a realidade da reencarnação. Ora bem, se a reencarnação é um fato de laboratório, o indivíduo viveu antes desta experiência, passou um período na erraticidade, como diz o codificador, e logo depois voltou a encarnar-se. Portanto, reencarnando-se, traz a memória no seu inconsciente profundo, no perispírito, daquelas experiências vividas e muito bem arquivadas. No fenômeno mediúnico, por exemplo, das incorporações e das escritas notáveis, automáticas em ardósias lacradas pelos espíritos, não há inconsciente que possa produzir dentro de um campo de lógica, senão através da interferência do desencarnado. Além disso, ainda na área das comunicações intelectuais, já que a mediunidade se apresenta como intelectual, de efeitos intelectuais, e física, de efeitos físicos, ou ectoplasmia, nós vamos encontrar a multiplicidade de personalidades que dão dados exatos da sua existência. Além dos dados pessoais, refere-se a pessoas
pessoas. Há comunicações que foram mantidas entre essas pessoas e o desencarnado com uma riqueza de detalhes confirmada a posteriori, que não deixa a mais mínima dúvida em torno da legitimidade do fenômeno. Se passarmos aos fenômenos de efeitos físicos, verificaremos nas maravilhosas manifestações ectoplásmicas ou de materialização, de que foram portadores médios como Daniel Douglas Home, Eusápia Paladino, os irmãos Davenport, no século XIX, entre muitos, e no século XX, o médio incomparável Francisco Cândido Xavier, que além dos fenômenos de efeitos intelectuais, produzia-os também de efeitos materiais ou ectoplásmicos, conseguindo materializar de forma tangível e luminosa entidades venerandas como Emmanuel e outras que eram familiares de alguns poucos presentes convidados, ou o inesquecível médium Francisco Peixoto Lins, Peixotinho, que nos deu materializações luminosas, comovedoras, absolutamente autênticas, e um número infindável de médiuns dedicados a essa manifestação de natureza física, entre aspas. Ora bem, isso desmente a tese do inconsciente, mas não a invalida, porque os espíritas somos os primeiros a reconhecer que os nossos conflitos, quando em estado de exaltação da personalidade, são exteriorizados. Muitos fenômenos devem ser examinados com critério, porque uma personalidade que traz transtornos de conduta, que apresenta transtorno bipolar da afetividade, o inconsciente é muito atuante e no estado de transe libera informações que são do próprio médium, da alma, portanto são fenômenos anímicos. É necessário conhecer-se a doutrina espírita, estudando-a, e em especial o livro dos médiuns, para poder avaliar-se o conteúdo das comunicações ao tempo em que se pode separar aquelas que são verdadeiras daquelas que também verdadeiras procedem do próprio médium. Faremos uma breve pausa e logo estaremos retornando. Este é o nosso livro do mês, Quedas e Ascensão, ditado pelo espírito Vitor Hugo, pela psicografia do nosso Divaldo Franco. O segundo Congresso Espírita Brasileiro, a realizar-se de 12 a 15 de abril em Brasília, Centro de Convenções e no ginásio Nilson Nelson. Para viver em equilíbrio, você precisa de respostas. As entidades federativas do Estado de São Paulo estarão promovendo um grande evento em comemoração aos 150 anos do Espiritismo, através do livro basilar, o Livro dos Espíritos, lançado em 18 de abril de 1857, por Allan Kardec. Realizar-se-á no dia 21 de abril de 2007, das 9 às 21h30, no Centro de Exposições Imigrantes, contando com palestras de Divaldo Franco, Raul Teixeira, Carlos Bacelli, Marlene Nobre, dentre tantos outros. A Juventude Espírita Nina Aroeira, Gena, estará promovendo no período do Carnaval o segundo encontro fraternal, intitulado Encontro com Jesus Vivendo Allan Kardec. No sábado, 17 de fevereiro, teremos a abertura com a palestra de Divaldo Franco às 19h30. Domingo, 18 de fevereiro, um seminário intitulado Estrutura Pedagógica do Livro dos Espíritos, com o projeto Manuel Filomeno de Miranda,